Boa noite a todas as pessoas presentes, pessoas que estão aí ligadas nos diferentes veículos de comunicação a esta sessão. Só queria responder ao nobre vereador Marcelo Ortega, se mostrou a sua preocupação com relação à comunidade terapêutica. Eu conversei rapidamente hoje com o Shibane, ele me garantiu que vai fazer um novo convênio com outra entidade, então essas pessoas não ficarão desassistidas. Eu também quero fazer de imediato um requerimento solicitando a vinda a esta casa do Conselho do Plano Diretor para, na verdade, fazer explicações a todos nós vereadores. Até gostaria que viesse na própria sessão, em data a ser agendada, justamente porque a gente percebe algumas solicitações através de requerimentos de fatos que já estão previstos no plano diretor. Então, acho que é importante que venha na sessão para que a gente possa ouvir do Conselho justamente esses planos setoriais que já estão definindo, como a questão do centro zoonose, como a questão da ouvidoria, tudo isso já está previsto. Então, faço um requerimento para a vinda do Conselho. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e desfavoráveis peço que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Eu tenho dois projetos, eu quero dar uma satisfação para os amigos que estão nos acompanhando. O projeto que regulamenta a questão do uso de uniformes padronizados pelos alunos da rede do ensino fundamental, da rede pública municipal, está tramitando nas comissões, logo virá para votação. E o outro projeto que eu cheguei a divulgar, de mudança do horário das sessões, eu, justamente conversando com demais vereadores, em razão das sessões, pelo menos a primeira sessão foi bastante longa, eu resolvi esperar um pouquinho, tanto passar para 7 horas o horário, que alguns vereadores já tinham concordado, como também aumentar o tempo da palavra livre. Então, esse projeto, eu achei mais prudente a gente aguardar o desenrolar das sessões, para ver se realmente vai ser possível passar para 7 horas. Né? Com relação a um artigo que eu li, na revista Carta Capital, eu até queria me referir à lei da capina química e fazer uma justiça ao meu colega Benamir Francis Dickler, que foi um batalhador dessa lei, que, aliás, teve repercussão nacional. E agora, lendo na Carta Capital, um pesquisador argentino comprovou efeitos do glifosato, que é o Roundup, que é aplicado em capina química, sendo danoso para embriões de anfíbios. E com toda a metodologia científica, esse Andrés Carrasco, que é um pesquisador argentino, ele comprovou que esses dados podem ser extrapolados para seres humanos. E tem comunidades na Argentina que já há anos vêm sofrendo, que moram ali nas áreas contíguas ao plantio de soja, sofrendo danos seríssimos pela aplicação do glifosato Roundup. E houve uma entidade jurídica na Argentina que entrou com um processo justamente baseado nesse estudo e deu uma ampla repercussão, sendo que esse pesquisador começou a ser boicotado, difamado na imprensa pelo grande lobby das multinacionais, especialmente da Monsanto. E esse artigo é muito interessante, está na revista Caros Amigos, né? Caros Amigos, a revista. Eu tenho aqui a cópia dessa entrevista que o Andrés Carrasco deu para essa importante revista nacional. Também gostaria de falar de outro artigo, e aqui a Avaré aconteceu esse fato, a questão dos estados de emergência, roubando vítimas de tragédias. Durante os 4 anos, se não me falha a memória, do governo Marchetti, todo ano era decretado estado de emergência. E o governo anterior também assim o fez em alguns anos. E agora o Ministério Público Federal está indo atrás desse desvio absurdo de verbas, que inclusive aconteceu na região serrana do Rio, mais de 70 milhões de reais destinados pelo governo federal para a recuperação daquela flagelada área do Brasil, foram desviados. Então, existe uma nova lei 12.608, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção Civil, e os prefeitos que assim procederem vão receber sérias punições. Tomara que isso realmente aconteça. Para vocês terem uma ideia, em Alagoas, 1/3 dos municípios hoje estão em estado de emergência. E alguns pegam esse dinheiro e fazem festa de carnaval. Quando não fazem exposições agropecuárias, quando não contratam shows, com o dinheiro da tragédia. Isso, na verdade, é roubar a vítima das tragédias. Tomara que o Ministério Público Federal tenha êxito nessa nova missão, né? Que é muito nobre, por sinal. Eu tinha outros assuntos, mas vou me ater a um tema que é muito importante aqui para essa casa, que é a questão do prédio novo da Câmara. Eu estive lá juntamente com a nossa bancada, Barreto, o Ditinho, todos os assessores. Nós tivemos
Pode ir passando as fotos. Estivemos fazendo uma visita quinta-feira retrasada e nós fotografamos. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação a esse prédio. E hoje já se gastou cerca de, até o dia 22 de janeiro, R$ 1.775.888,46. E serão gastos nessa etapa ainda mais 90 mil, portanto, chegaremos quase a R$ 1.900.000 gastos naquele prédio da maneira como está. E nós estivemos visitando, a gente percebe, pode ir passando rapidamente a parte do fundo, onde ficarão os gabinetes, 11 gabinetes, está aí os nobres edis que estavam nos acompanhando. Nós temos alguns problemas de infiltração, tem uma série de problemas da drenagem de água naquela região. Enfim, eu estou apenas colocando esses fatos para que, na quarta-feira, está programada com a presidente desta casa uma conversa sobre o destino dessa obra. Eu acho que é muito importante que a gente discuta de maneira madura, de maneira séria, aí os buracos devido à drenagem de água, e realmente é bastante sério. Isso é na parte de trás, aí na parte lateral, os buracos que devido à drenagem inadequada de água dessa região. Então, o que eu quero dizer? Vou encerrar já, que já terminei meu tempo, mas eu quero dizer, eu não sou necessariamente contra, eu acho que tem que dar um destino a esse prédio. E qual o melhor destino? Isso, naturalmente, vai sair de uma conversa madura com a mesa na quarta-feira. E, naturalmente, os demais vereadores devem participar dessa discussão, que eu acho que é fundamental. Eu tenho uma posição muito particular minha. Eu sempre fui contra a construção desse prédio, desde que, em 2006, naquela sala de imprensa, eu nem era vereador, o Clivati falou dessa ideia. Eu já, de imediato, entrevistando-o pela Rádio Cidadania, eu falei, ô Clivati, reforma esse prédio aqui, esse prédio é adequado à Câmara Municipal. Mas tem gente que sonha em placas, tem gente que sonha de maneira megalomaníaca, e aí está esse sério problema para a gente resolver. E não vai gastar menos que mais 2 milhões na construção desse prédio, acredito. Então, nós temos, eventualmente, recursos aqui, mas precisamos pensar de uma maneira madura como a gente terminaria esse prédio ou como a prefeitura terminaria esse prédio. Então, é uma coisa que eu coloco. Não vou ainda colocar uma posição definitiva, porque eu não sou o único que decide, mas eu sempre digo e repito que eu sempre fui contrário à construção de uma nova Câmara. Tá? Então, vamos discutir isso, e já falei até em audiência pública quando eu fui eleito, e ainda não desisti dessa ideia. Então, nós queremos conversar de maneira madura sobre a conclusão desse prédio. Boa noite.